ministrados. Eu convido você para que abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 9. É o texto base da nossa reflexão de hoje. Esther, capítulo 9, nós vamos ler alguns versos. E eu quero convidar você para que você preste bastante atenção na palavra. Hoje nós vamos falar, é o nosso último encontro, em que nós teremos como tema o livro de Esther. Nós já estamos encerrando, tinha mais algumas histórias, né? Tem mais alguns acontecimentos, mas os principais acontecimentos a gente trouxe à tona. E agora eu quero falar sobre o final do livro de Esther e convido você para que você preste bastante atenção, você fique atento para aquilo que a palavra do Senhor nos orienta e nos diz hoje. E hoje o tema é... Deixa eu ver se aqui já está funcionando. Agora foi. O tema é o legado de Esther. Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje, porque todas as pessoas, eu quero que você entenda isso, todos nós deixaremos um legado, todos nós. Quer você queira, quer você não queira, quer você goste disso ou não, você vai deixar um legado, você vai deixar uma herança, você vai deixar uma história. Então é importante que você hoje entenda isso, que você traga isso para o seu coração, porque se nós vamos deixar um legado, é necessário que a gente tenha um cuidado, que a gente tenha responsabilidades com tudo aquilo que a gente faz. Porque por mais que você ache, não, eu sou pequeno, ninguém vai olhar para mim, eu não tenho o que ensinar para as pessoas, tem muita gente olhando para você, tem muita gente esperando coisas de você, tem gente se espelhando em você. Então é fundamental que você saiba, é fundamental que você tenha essa consciência de que você vai deixar um legado, que você vai deixar uma herança. Então, o texto que nós vamos ler é Esther capítulo 9, versos 21, 22, eu vou pedir para que os irmãos mudem aí atrás, 21, 22 e 28, que diz assim: determinando-lhes que anualmente comemorassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, pois nesses dias os judeus se livrariam dos seus inimigos. Nesse mês, a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto em dia de festa. Escreveu-lhes, dizendo que comemorassem aquelas datas como dias de festa e de alegria, de repartir comida uns com os outros e de dar presentes aos pobres. Esses dias seriam lembrados e comemorados em cada família de cada geração, em cada província e em cada cidade. Assim, esses dias de Purim jamais deveriam deixar de ser comemorados pelos judeus, de modo que a memória deles não se apagasse entre os seus descendentes. Agora foi. Foi Nelson Henderson que disse que o verdadeiro sucesso é plantar árvores sob cuja sombra você nunca se sentará. Ele era um agricultor e empresário canadense do século XIX. O verdadeiro sucesso é plantar árvores sob cuja sombra você nunca se sentará. Por que eu quero começar com essa frase? Porque ela é poderosa e ela nos traz uma reflexão profunda de que nem sempre nós vamos participar da colheita, mas nós vamos em vários momentos experimentar algumas coisas maravilhosas, algumas coisas especiais. Em vários momentos nós vamos experimentar bênçãos sem medidas que serão derramadas sobre as nossas vidas e sobre a vida dos outros através de nós, sem que a gente nem conheça essas pessoas. É interessante porque quando a gente olha para a história de Abraão, Deus o leva a ver a terra, ele tem uma incumbência.
Desculpa, quando a gente vê a história de Moisés, falei de Abraão, mas quando a gente vê a história de Moisés, Moisés ele tem uma incumbência, levar o povo até a terra prometida. Mas quando ele chega perto da terra prometida, Deus fala assim, ó, agora você acena para a terra, porque você não vai entrar nela. Você não vai conhecer aquilo que de fato eu quero proporcionar para o povo, mas o seu papel é esse, é de levar o povo até essa promessa. É levar o povo até esse lugar. Você não vai ver essa promessa se cumprir na sua vida, mas você vai ver essa promessa se cumprir na vida das gerações futuras. Você não vai experimentar essa realidade, mas você vai levar pessoas a experimentarem essa realidade. E isso é uma bênção. Isso é aquilo que a gente chama de legado. Porque legado é isso, é o impacto que a gente deixa na vida das pessoas. E a palavra legado, ela vem do latim legare, que significa deixar como herança. Legado é aquilo que a gente deixa como herança. O legado pode ser bom ou ruim. Mas a ideia é que o legado seja bom. Porque legado é o conjunto de valores, princípios, memórias, atitudes e contribuições que devem, eu vou até colocar um devem aqui, marcar positivamente o mundo à nossa volta. Mas o legado ele pode marcar negativamente também. O legado ele pode ser algo que marque negativamente a vida de alguém. Eu usei hoje de manhã, por exemplo, o exemplo de Hitler. Hitler era um homem com uma grande capacidade, com uma grande liderança. Hitler era um homem inteligente, criativo, e ele usou isso para o bem ou para o mal? Para o mal. O seu legado foi bom ou ruim? Péssimo. Foi péssimo o seu legado. Aquilo que ele gerou no coração de muita gente foi angústia, foi tristeza, foi sofrimento. Tanto que, quando as pessoas se lembram dele historicamente, uma das questões é o sofrimento. Quando você olha para a realidade do Holocausto, você vê sofrimento. Pessoas que viveram assim, um sofrimento extremo. A gente vai ver algumas pessoas que saíram dos campos de concentração, foram resgatadas. E o autor do livro, o Franklin, autor do livro Em Busca de Sentido, a história diz que ele saiu do campo de concentração de Auschwitz com 25 quilos. 25 quilos. Pensa numa estrutura corporal de um homem com 25 quilos. Legado. Legado ele pode ser bom ou ruim, mas eu quero trabalhar a nossa responsabilidade de deixar um bom legado nessa história. É aquilo que Maxwell vai dizer, John Maxwell, o legado é o eco da sua vida no coração dos outros. O legado é aquilo que ecoa da sua vida no coração dos outros. O legado é aquilo que você deixa para os outros. É aquilo que os outros sentem sobre você. Ou seja, todos nós estamos construindo um legado. E a pergunta que a gente precisa fazer é: que tipo de legado será esse? Qual o legado que nós estamos construindo? Qual o legado que nós estamos deixando? Vivemos em um tempo onde as prioridades são invertidas. A gente busca sucesso instantâneo. Isso é mais valorizado do que a influência duradoura. Irmãos, prestem atenção nisso. Quando nós abrimos a nossa internet, quando nós assistimos vídeos nas redes sociais, as pessoas estão buscando impactos momentâneos. Não interessa se aquilo que elas estão fazendo vai causar mal ou bem, elas estão preocupadas em ganhar likes, elas querem ser visualizadas. Portanto, não caia nessa. Não ache que aquilo que o youtuber fala, ele fala com grande propriedade. Não ache que aquilo que jornalistas estão falando com grande propriedade, porque muitos são pagos para falar o que falam. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. A gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente vê. Cuidado com aquilo que você assiste. Porque muita gente não fala, não está construindo algo para o futuro, não está preocupado com o seu legado, está preocupado com o seu dinheiro na conta. Ou eu estou falando bobagem aqui? Nós vivemos uma geração onde as pessoas estão preocupadas com o seu dinheiro na conta.
Se pingar o dinheiro na conta, eu falo o que for necessário. Se pingar o dinheiro na conta, eu faço o que for preciso. E tem gente fazendo o que é preciso, se expondo de uma forma vergonhosa. Eu não quero ser aqui moralista, mas eu estou querendo lembrar você que tem muitas coisas que a gente traz para as nossas vidas que não estão construindo e não estão agregando em nada para as nossas vidas. Por que a gente está dizendo isso? Porque o que vale a pena nessa vida é aquilo que fica para os outros. O apóstolo Paulo, quando ele entende isso, ele vai falar assim, olha, eu entendi o valor das coisas. Então, presta atenção, não se atentem nas coisas que se veem, se preocupem com as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são passageiras, as que não se veem são eternas. Jesus, quando ele foi falar sobre o valor das coisas, ele falou assim, não ajunteis tesouros aonde? Aonde? Vocês estão aí comigo? Não ajunteis tesouros na terra. Por quê? Porque na terra, os tesouros que a gente junta aqui na terra, a traça corrói. Os ladrões roubam. Aí eles assim, ajunteis tesouros aonde? Nos céus. Lá está o seu tesouro. O próprio Jesus vai dizer, aonde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Qual que é o verdadeiro tesouro da sua vida? Nós temos pessoas e exemplos de pessoas que deixaram legados poderosos e transformadores, que abençoaram o mundo. Por exemplo, Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele deixou um legado de fé, de coragem, e ele realizou uma reforma que mudou a realidade, a história da igreja. Mudou o mundo. Corrie ten Boom, que salvou os judeus durante o Holocausto e deixou um legado de compaixão, de perdão, de fé em meio à dor. Billy Graham pregou o evangelho para milhões de pessoas, deixou um legado evangelístico de integridade ministerial. Qual que é o legado que a gente está deixando? Ah, pastor, eu não tenho filhos, eu não me preocupo com isso. Não é sobre filhos, é sobre o mundo. O que você está deixando para as próximas gerações? Porque por mais que você não tenha filhos, tem gente olhando para você. Tem um sobrinho olhando para você. Tem um parente olhando para você, tem um irmão olhando para você, tem um irmão mais novo olhando para você, tem uma irmã olhando para você, tem um irmão mais novo olhando para você, tem alguém olhando para você, tem alguém nessa igreja olhando para você como referencial, tem muita gente olhando para a sua vida. Por mais que você não queira assumir isso, tem gente olhando para você. E você talvez seja o grande referencial de muita gente. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando da vida da nossa querida Esther. Quem é Esther? Esther é uma mulher comum, uma judia, que foi levada ali para a Babilônia, no império do rei Nabucodonosor. E lá na Babilônia, a Babilônia foi conquistada, mudou o imperador, mudou o império persa assumiu, o imperador Xerxes se assentava no trono. A rainha, a esposa de Xerxes, ela desapontou Xerxes, Xerxes a destronou, então ele começou um processo para a escolha de uma nova rainha. Então, um dia, alguém do palácio se encontrou com Esther e disse, eu encontrei uma bela mulher e ela poderia passar por esse processo seletivo. Então, sem a vontade dela, sem um desejo profundo dela, o pessoal leva ela para o palácio para que ela passe por um processo seletivo para poder se tornar a nova rainha da Pérsia. E quando ela passa por esse processo seletivo, alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. E essas questões que acontecem em torno dessa história, elas não são desse mundo. Elas são espirituais. Elas não são terrenas. São influências divinas de um Deus que está promovendo o seu propósito e o seu plano acima de todas as coisas. Um Deus que ama o seu povo e que quer proteger o seu povo, e eu quero que você saiba disso. Se tem algo nessa história do livro de Esther, algo que nós podemos aprender como lição, é que Deus protege o seu povo, Deus ama o seu povo, amém? Deus ama o seu povo. A gente está tão preocupado, a gente está tão angustiado com a nossa proteção, mas eu quero dizer, há alguém que protege você, protege a sua casa, protege a sua família. Deus é o nosso protetor. Ele é o guarda de Israel.
E esse povo, então, essa mulher, uma judia, é levada, ela se assenta no trono, ela é escolhida como rainha. E essa mulher começa a ser usada como instrumento de Deus na vida do povo de Deus, na vida dos judeus. Por quê? Porque um dia, um oficial do rei chamado Amã, você que já conhece essa história, acompanhou todo o processo até aqui, tenha paciência que eu preciso lembrar as pessoas que não acompanharam o processo todo. Uma autoridade da Pérsia chamado Amã, braço direito do rei, ele fica muito angustiado por causa de um homem chamado Mardoqueu, que é primo de Esther, porque Mardoqueu não se dobra perante ele. Então ele, por uma questão pessoal, ele tem a tendência, a intenção de matar Mardoqueu, mas os seus planos caem por terra, porque Deus é o protetor do povo de Israel, Deus é quem protege o seu povo. Todo o seu plano cai por terra. Então, quando Amã é descoberto por um processo da rainha Esther, ela acusa Amã, ela mostra que Amã tem más intenções e quer destruir o povo de Israel. Então, o rei manda matar Amã e o rei manda dar dignidade ao povo de Israel nesse reino. Mardoqueu ocupa o lugar de Amã, e a rainha Esther consegue fazer com que um outro decreto seja feito para que os judeus possam se defender e para que os judeus não sejam mais atacados. Essa é a conquista de Esther. Um povo que estava próximo de ser exterminado, que tinha dia, tinha hora para ser morto, agora esse povo havia sido liberto por causa da coragem de uma mulher de Deus que se colocou com fé diante das mãos do Senhor. E essa mulher deixa um legado para todos nós. Essa mulher deixa ensinamentos claros para todos nós. Essa mulher deixa ensinos profundos para mim e para você. E nós precisamos aprender com a vida dela. Porque esse legado que ela deixa para nós é um legado que nós precisamos praticar na nossa vida. Nós precisamos trazer para a nossa vida para que a nossa família seja abençoada. Para que os nossos sejam abençoados. Então, o primeiro legado que eu quero apresentar a vocês, o legado deixado pela rainha Esther, é o legado do caráter. É o legado do caráter. Por quê? Porque o texto vai dizer, em Esther capítulo 4, 14, agora eu quero andar por vários textos, diz assim: pois se de todo te calares nesse tempo, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai irão perecer. Quando o povo está próximo de ser morto, quando o povo já tem a sua sentença de morte, Mardoqueu ele procura Esther e fala assim: Esther, se você não fazer nada, se você se calar, você não faz ideia que toda essa desgraça virá sobre você, mas também virá sobre a sua casa, sobre os seus, sobre as suas futuras gerações. Todo mundo vai sofrer. E uma marca de caráter que se apresenta aqui na vida de Esther é a coragem. Esther apresenta um caráter, ela toma uma decisão diante desse confronto que é difícil de tomar. E qual que é a sua resposta? O seu caráter. Ela escolhe a coragem, ela escolhe a renúncia, ela escolhe o altruísmo, ela escolhe a honestidade. Porque se você olhar para a história de Esther, Esther ela não passou por cima de ninguém. Ela teve paciência para que os maus demonstrassem a sua face ruim e fossem exterminados por eles mesmos. Esther não ficou maquinando em como destruir Amã. Esther só pensava: quando que eu vou expor aquilo que Amã é? Porque o rei precisa saber o que Amã está fazendo. Eu não preciso ficar maquinando sobre como derrubar o outro. Eu preciso ficar pensando em como livrar o meu povo. Eu preciso pensar em como agir com honestidade, com integridade. São as marcas de um cristão. Quando você fala sobre o mundo corporativo, no mundo corporativo, coragem é muitas vezes sacrificada pelo lucro. A pessoa, ela deixa o seu caráter por causa do lucro. Vende-se. Ou você acha que as pessoas entram na política com boas intenções? Ou apenas com más intenções? Tem gente muito boa. Tem gente que entrou lá e falou assim: eu quero fazer a diferença.
Eu quero ser uma bênção no meio político. Eu quero mudar a vida da nossa sociedade. Mas tem gente que se vende. Tem gente que tem preço. Tem gente que se vende, no mundo corporativo isso acontece. Tem gente que vende o seu caráter por causa do lucro. De repente, na família, o caráter já é diferente. O caráter é o alicerce da casa. Você lembra quando seu pai, ele corrigia você, sua mãe corrigia você? Falava assim, você roubava uma coisinha da escola, do seu amiguinho, chegava lá com um lápis novo. Ó, mãe, esse lápis. Ela falava assim, mas quem te deu esse lápis? Ah, foi uma amiga. Amanhã você vai devolver esse lápis para sua amiga. Mãe, mas ela me deu. Não me interessa, não é seu. Aí você tinha que devolver as coisas lá. Você está tão feliz porque ganhou uma coisinha nova, tinha que devolver. Porque sua mãe não sabia se realmente tinha dado ou não, não tinha como ver isso. Aí ela fazia se devolver. É gente que às vezes foi corrigida de uma forma até extrema. Não tinha más intenções, mas foi corrigida. Por quê? Porque na família o caráter é tudo, a integridade é tudo, a honestidade é tudo. Na liderança, o caráter é o que sustenta a autoridade verdadeira. Se você é um líder que não tem caráter, a sua liderança cai. Na vida cristã, o caráter é o reflexo da santidade de Deus na nossa vida. Nós somos santos como é santo o nosso Deus. Você quer saber o que é caráter? A melhor definição é do Moody, Dr. Moody. Ele vai dizer: o caráter é o que você é quando ninguém está olhando. Quem é você quando ninguém está olhando você? Essa é a representação do seu caráter. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Caráter é o que você é. Porque se eu me mostrar bonzinho aqui, todo mundo vai olhar e falar assim, não, o pastor é bonzinho. Mas quem sabe se eu sou bonzinho ou não, é aquela mulher ali de 1,80 m quase, que está comigo todos os dias, me visualizando aqui. Ó. Ela sabe quem eu sou. Porque quem sabe quem é o Helder é a Marisa. O Helder chega todo perfumadinho, bonitinho aqui, penteadinho, mas quem sabe quem o Helder é a Marisa. Um bom moço. Assim, quem sabe quem você é? É sua esposa, seu marido, é sua família. Então, assim, você pode se perfumar, você pode ficar bonitinho, penteadinho, cheirosinho, mas a sua família sabe quem você é. E você é, de fato, aquilo que acontece na sua vida, no seu entorno, quando você não está cercado de gente. São os pensamentos que englobam você, são os medos, são os valores, é tudo aquilo que está dentro do seu coração. Esse é quem você é. Quem você é se manifesta quando você tem uma oportunidade na empresa, o dinheiro sobrou, alguém deu o troco errado, e você está com aquilo na mão, dizendo assim, não tem problema. Esse é quem você é. Quem você é aquele cristão que se manifesta no seu quarto, que faz as orações ou não, que crê ou não, que experimenta ou não, que age pela fé ou age pelo medo. Esse é quem você é. E quando a gente olha para Esther, a gente vê uma mulher autêntica, a gente vê uma mulher genuína, legítima, de caráter santo e irrepreensível. A gente vê uma mulher que tem uma caminhada de sacrifício, de renúncia, que tem um propósito maior na sua vida e ela se dedica para cumprir esse propósito. Ela se dedica para cumprir esse propósito. Nós precisamos viver esse propósito. Caráter é fruto da regeneração e da santificação. Nós precisamos da santificação. Nós precisamos viver uma vida santa. Nós precisamos viver uma vida regenerada, transformada pelo Espírito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você talvez não é quem você deveria ser, mas louvado seja Deus, você já não é quem você era. Mas você não pode, só porque você tem 30 anos de caminhada cristã, 40 anos de caminhada cristã, 20 anos, 10 anos, dizer assim, não, eu já saí de onde eu estava, então tá bom. Não, você está caminhando para um lugar muito maior, então continue se santificando no Senhor.
Continue trilhando o caminho da santificação. Continue vivendo o caminho da santificação. Continue crescendo, mudando, experimentando a graça e o poder de Jesus na sua vida. Continue, não pare. Continue experimentando, continue fazendo, continue melhorando, continue sendo transformado e transformada. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Não chegamos onde deveríamos chegar ainda. Então vamos continuar mudando. Segundo lugar, o legado do relacionamento. Isso aqui é maravilhoso. Esther deixa para nós o legado do relacionamento. O texto vai dizer, Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus, recomendando que celebrassem como dias de alegria e de banquetes. Mas não só esse texto, a gente tem textos, por exemplo, quando Esther, ela convoca um jejum junto com o povo. Isso mostra o seguinte, Esther não faz nada sozinha. Nem comemorar, ela comemora sozinha. Ela faz Mardoqueu escrever uma carta dizendo para o povo, vamos todo mundo a partir de agora comemorar. Vamos todo mundo festejar. Sabe por quê? Porque ninguém passa pelas suas lutas sozinho. Se você passa por todas as suas lutas só, você vai ter muita dificuldade de ser feliz. Você vai se sentir sempre só. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esther não atuou sozinha. Ela tinha Mardoqueu, e ela não tinha só Mardoqueu. Ela tinha um povo. Ela tinha um propósito maior na sua vida. Sabe qual era o propósito de Esther? Fortalecer a comunidade judaica, unir o povo, restaurar vínculos. Sabe para que serve a igreja? Fortalecer a comunidade. Deus te chama para fortalecer um ao outro, suportar uns aos outros. Você já ouviu esse termo na Bíblia? O que significa suportar uns aos outros? Aguentar o irmão chato. Não. Não é sobre isso. Suportar uns aos outros. Dar suporte àquele que está fraco. A ideia do suportar uns aos outros é dar suporte àquele que está fraco. A igreja, e nós precisamos ser, no meio eclesiástico, instrumentos de vínculo. Eu preciso ser um instrumento de vínculo com o Henrique. Eu preciso aproximar o Henrique dos outros irmãos e não separar o Henrique dos outros irmãos. Eu preciso usar as minhas palavras para trazer vida e junção. Pastor, ouvi um pastor há muitos anos atrás, ele chamava Davi. E o pastor Davi, ele dizia o seguinte, ele falou de uma vez que ele foi pastorear uma igreja, e ele tinha acabado de chegar nessa igreja, e ele viu que a igreja estava com um problema de rompimentos, muito forte. Havia uma cisão na igreja. E você sabe por quê? As duas principais senhoras da igreja brigaram. Frequentava a igreja, cada uma delas há uns 50 anos já. E a igreja dividiu. Porque tinha um pessoal que gostava da dona Chiquinha e tinha o outro que gostava da dona Maria. E a igreja está dividida, porque a dona Maria e a dona Chiquinha não se conversavam mais e elas eram conflituosas. Estavam sempre em confronto, falando uma mal da outra. E aí esse pastor chegou e encontrou essa igreja nessa situação deprimente. E disse que a igreja está triste, desanimada por causa da dona Chiquinha e da dona Maria. Aí ele teve uma ideia. Ele falou assim, eu vou lá visitar a dona Chiquinha. E eu vou conversar com ela. E quando ele chegou na casa da dona Chiquinha, ele contava que a dona Chiquinha começou a falar mal da dona Maria. Mas assim, ele nem começou a conversa, ela começou, você deve ter conhecido a dona Maria, porque a dona Maria é isso, aquilo. Ela falou tão mal da dona Maria que ele não sabia o que fazer. Ele falou, eu vou lá na casa da dona Maria para ver se a dona Maria fala bem da dona Chiquinha. E aí ele foi lá na casa da dona Maria, ficou ali 2 horas ouvindo conversas ruins sobre a dona Chiquinha. E ele foi orar, ele falou, Deus, eu não sei o que eu faço com essas mulheres. E me dá uma estratégia. Aí ele voltou para a casa da dona Chiquinha. Ele foi conversar com a dona Chiquinha. Aí a dona Chiquinha disse para ele, olha, a dona Maria é isso, aquilo, voltou para a história da dona Maria. E ele falou assim, mas a dona Maria não faz nada de bom, você nunca viu a dona Maria fazendo nada de bom? Ele falou assim, não, a dona Maria tem um talento, ela faz um bolo delicioso. Achei. Aí ele vai lá na casa da dona Maria, porque a dona Chiquinha, começou a falar mal da dona Chiquinha. Ele falou assim, mas você sabe que eu fui na casa da dona Chiquinha, ela falou bem de você? Ela já ficou sem graça. Como assim falou bem de mim? Falou que a senhora faz um bolo delicioso.
E ela falou assim, é verdade, eu faço mesmo. E a dona Maria, ela não faz nada gostoso, não? A dona Chiquinha não faz nada gostoso? Ah, faz. A dona Chiquinha faz um bordado de primeira. Ele voltou lá com a dona Chiquinha. Ô, dona Chiquinha, fiquei sabendo que a senhora faz um bordado de primeira. Quem te contou? A dona Maria. A dona Maria? Como assim? E aí ele começou a fazer um leve trás. Sabe o irmãozinho leve trás? Era esse pastor. Só que ele falava coisas boas de uma para outra e da outra para uma. Até que um dia ele chegou na igreja e as duas estavam com um relacionamento restaurado. Uma tinha perdoado a outra e elas estavam sentadas no mesmo banco, uma do lado da outra. Porque o ministério da igreja, ele é um ministério relacional. Você não vai gostar de tudo que os outros fazem aqui, não. Mas continuam sendo a sua família da fé. E assim, fofoca é uma desgraça, né? Graças a Deus a gente não tem fofoca nessa igreja. Louvado seja Deus. Não temos fofoca aqui, graças a Deus. Tem aqui, em algumas igrejas aqui do bairro tem. Eu fiquei sabendo esses dias que em algumas igrejas do bairro tem. Mas aqui não tem, graças a Deus. Então, a gente está livre disso. Mas a gente tem que investir em relacionamentos. Nossa boca tem que abençoar. Nossa boca tem que falar bem. Foi Maya Angelou que disse: as pessoas esquecerão o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. É aquela sensação quando eu reencontro você. Porque um dia, talvez a gente possa ficar longe. Talvez você vá morar fora. Aí quando você voltar e a gente se reencontrar, sabe aquela pessoa que a gente reencontra e fala assim, nossa, que delícia ver você, me faz tão bem ver você. Por quê? Porque você criou coisas boas na minha vida. Você gerou bons sentimentos na minha vida. É isso que a gente tem que gerar na vida um do outro. Um terceiro legado é o legado da fé. É o legado da fé. Porque a direção para um futuro sólido é a fé. Qual que é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Você acha que são seus bens materiais? Você acha, não, eu estou trabalhando muito porque eu quero deixar minha família bem. Quando eu morrer, os meus filhos têm que estar muito bem. Deixa eu dizer uma coisa, se você deixar muito dinheiro para os seus filhos, você pode estragar os seus filhos. Porque eles vão entender que eles não precisam fazer nada para ganhar dinheiro. Eles não têm que se esforçar para viver. Tem muita gente enfiada em drogas, torrando o dinheiro que os pais deixaram, que não sabem construir nada. Sabe por quê? Porque os pais facilitaram a vida. Eu vou deixar tudo para meu filho viver bem. Eu vou deixar tudo. Minha filha vai ter uma vida de rainha. Não vai precisar trabalhar nunca na vida. Não vai precisar construir nada. E você acha que isso é bom? Você teve que construir. Você teve que trabalhar. Você teve que correr atrás. E isso não foi ruim. Porque assim, aquilo que você deixar, pode ir embora. Pode se desfazer. Você vai juntar dinheiro, pode ser que isso aconteça algum problema, isso aqui suma da sua vida. Mas tem coisas que não somem. A fé não some. A fé é o legado que ninguém rouba. Homens e mulheres de fé, que têm uma fé legítima no coração, eles não podem ser roubados. Olha o que diz o texto: jejuai por mim, eu irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, eu pereci. O que Esther está falando assim, olha, tudo aquilo que a gente vai fazer com base em jejum e oração. Eu não quero fazer pela minha força, eu quero fazer pela força de Deus. É o legado da fé. Ela está ensinando o povo que mesmo que ela seja rainha, mesmo que ela esteja no comando, nós precisamos tomar decisões a partir de oração. Jesus, o Filho de Deus, orava. Tem um texto bíblico que diz que Jesus orou por 7 horas. Se Jesus orava, por que a gente não ora? Se Jesus orava, por que a gente ora tão pouco? É essa ideia de que nós precisamos entender que o legado que a gente vai deixar para o outro vai muito além do que os bens materiais que ficam.
Perceba que mesmo no livro de Esther, onde o nome de Deus não aparece nenhuma vez, a sua fé fica evidente. Esther confia na soberania de Deus e mesmo que não haja garantias, ela confia até o fim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Confie na soberania de Deus, mesmo que não haja garantias, confie até o fim. Amém, igreja? Confie. Foi Sproul que escreveu: a fé não é um salto no escuro, mas ela é um passo firme na luz da palavra de Deus. Nós não estamos fazendo loucuras, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. E quem vive em obediência, colhe bênçãos. Em quarto lugar, o legado do trabalho. Esther 10:3 vai dizer: porque Mardoqueu, o judeu, foi o segundo, depois de Assuero, trabalhando pelo bem-estar do seu povo. Mardoqueu, ele ocupou o lugar de Amã. E ele ficou ali no palácio, trabalhando agora em prol do seu povo judeu. Esther trabalhou e trabalhou muito. Quando ela entrou, opa, começou a falar aqui por quê? Meu celular começou a falar. Para. Aí, parou. Assustador isso aqui, né? De repente começou a falar meu tablet aqui. Esther, presta atenção nisso. Quando Esther ela vai para o reino, ela começa a trabalhar e trabalhar muito em função do povo judeu, para libertar o povo judeu. Ela teve que conversar com gente no palácio. Ela teve que orar. Ela teve que organizar todo o povo judeu. Ela teve que conversar com Mardoqueu em vários momentos. Ela teve que conversar com o rei, fazer reuniões com o rei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos trabalhar. A igreja é uma bênção porque tem muita gente trabalhando aqui. Para esse culto acontecer, tem muita gente trabalhando. Tem diáconos trabalhando que chegam cedo. Tem o pessoal ali da mesa de som. Tem o pessoal da transmissão. Tem o pessoal do Ministério Infantil. Todos eles chegam mais cedo para trabalhar. Para servir. Sem ganhar nada em troca. Senão, crendo que Deus está dando a eles bênção sem medidas através dos seus atos e da fé. Nós temos aqui durante a semana muita gente trabalhando, dando cursos. Durante a semana, segunda-feira, quantos cursos a gente tem aqui na segunda-feira, Paulo? Acontecendo. Tem do homens, tem das mulheres, tem o Crown e tem o Novos Membros. 4 grupos funcionando. E tem o curso da família funcionando. O de vocês é segunda-feira também? Tem 2 cursos de casais funcionando. Na segunda-feira. Isso só na segunda-feira. Na terça nós temos mais curso de novos membros. Nós temos aqui curso de homens e curso de mulheres na terça-feira também. Na quarta-feira temos culto. Um monte de gente vem aqui, trabalha, chega mais cedo. Na quinta-feira nós temos outro curso de mulheres. Tem curso de homens também. É homens e mulheres na quinta-feira ou só homens? Homens e mulheres. Domingo de manhã, temos aqui o John Knox, gente trabalhando. Tem 2 cultos no domingo, gente trabalhando. Irmão, vocês acham que o pessoal está ganhando por hora aqui? Não, o pessoal trabalha porque tem esse propósito no coração de servir a Deus com o seu trabalho. E isso é uma bênção no meio do povo de Deus, porque enquanto eu trabalho, eu edifico vidas. Enquanto eu estou edificando vidas, eu estou recebendo do próprio Deus. Louvado seja Deus, que Deus use você. A gente vai ter acampamentos adolescentes, um monte de gente trabalhando no acampamentos adolescentes. É Deus fazendo. Nós trabalhamos para a honra e para a glória do Senhor, e é o que vai dizer Timothy Keller. Todo trabalho que é honesto, é digno e pode ser um ato de adoração a Deus. O seu trabalho, onde você está, na sua empresa, é um ato de adoração. O trabalho, o seu serviço na igreja é um ato de adoração. Tudo aquilo que a gente faz é um ato de adoração a Deus. Então trabalhe, faça mais, faça melhor em nome de Jesus. Amém, igreja? E, último lugar, o legado da contribuição. Porque o texto vai dizer, Esther capítulo 9, 28, esses dias de Purim não seriam esquecidos entre os judeus. O texto que nós lemos, vamos terminar com o texto que nós lemos. Por quê? Preste atenção nisso. Chega uma hora
que tudo aquilo que acontece na vida tem que se transformar em algo maior. Tem que contribuir para alguma coisa. Tem que permanecer. O legado não pode ser esquecido. Aquilo que eu faço não pode ser jogado fora. No ambiente familiar, a contribuição que eu tenho a dar é o legado de valores de fé. Na igreja, o legado que eu tenho, a contribuição, é o serviço, é o discipulado. Na sociedade, a minha contribuição é a justiça, a compaixão, a ação, o serviço, o abençoar. E Esther, ela deixou claro para todos nós que a gente pode deixar uma coisa muito maior, muito mais além do que memórias, lembranças, fotos. Esther deixou uma festa. Esther estabeleceu uma festa. Esther falou assim, vamos festejar. Porque esse povo seria exterminado, mas Deus deu livramento a esse povo. Aquilo que era extermínio encontrou o milagre e a proteção divina. Deixa eu dizer uma coisa para você. Precisamos celebrar as coisas que Deus faz na nossa vida. Deus deu um livramento para você, faz uma festa. Chama seus filhos, fala assim, hoje o jantar é especial. Por que é especial? Porque Deus fez um milagre na nossa vida. Junta a sua família e fala assim, olha, pessoal, hoje a gente tem uma razão para comemorar. Que razão é essa? Deus fez um milagre na nossa vida. Deus trouxe cura para a nossa casa. Recebeu uma resposta de oração, senta com seus filhos, ensina seus filhos que Deus é um Deus que ouve orações e celebra com eles. A gente precisa aprender a celebrar, a contribuir, a experimentar. Esther deixou mais do que uma memória, ela estabeleceu uma celebração que atravessa séculos. Até hoje, eles celebram a festa de Purim. O povo passou a se lembrar da libertação com festa, com comunhão, generosidade. Eles vão dizer assim, olha, no dia de Purim, agora sabe o que vocês fazem? Contribuam uns com os outros. Peguem os pobres e ajudem os pobres. Pega o que você tem e divida com quem não tem. No dia de Purim, lembre-se da alegria, lembre-se da generosidade de Deus e seja generoso com o outro. Porque nem aqui era para a gente estar, se não fosse a graça, o milagre e a misericórdia de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, nem aqui era para a gente estar. Nós só estamos aqui por causa da graça, do milagre e da misericórdia de Deus. E louvado seja Deus pela sua graça. Vamos celebrar, vamos festejar. Vamos festejar. Eu quero encerrar. Aqui o Albert Pike disse, o que fazemos por nós morre conosco. O que fazemos pelos outros e pelo mundo permanece e é imortal. Nós precisamos servir. Nós precisamos construir. Nós precisamos abençoar. E eu quero concluir essa mensagem lembrando exatamente isso. O livro de Esther, ele termina com uma celebração. Mas acima de tudo, o livro de Esther termina com um legado que permanece. Esse legado fica para mim e para você. A história de Esther não é uma história que acaba quando ela senta no trono. Quando ela senta no trono, ela está no meio da história. Ela tem propósitos a cumprir e um propósito divino a se cumprir. Esther, ela sabe que ela tem um propósito, e o seu propósito é de salvar. E aí, diz Charles Spurgeon, a única coisa que você pode levar para a eternidade são as almas que você impactou. O que eu quero construir aqui? Qual que é o legado que eu quero deixar? O que você quer deixar para o seu filho? O que você quer deixar para a sua filha? O que você quer deixar para a sua família? O que você quer deixar para as pessoas que estão olhando você? Ah, não, mas eu sou jovem ainda. Tem muito adulto olhando para você e tendo você como uma referência de vida cristã, de fé. E se muita gente está olhando para você, então viva intencionalmente, plante sementes eternas, sirva com coragem, edifique com fé, trabalhe com excelência e relacione-se com amor, contribua com propósito. Não viva só para você. Construa coisas maiores que você. Construa coisas muito maiores do que os seus desejos.
Ah, eu desejo uma casa, eu desejo um carro. Mas que o seu desejo seja salvar vidas, mudar vidas, influenciar vidas para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Feche os seus olhos, vamos orar.